Queridos irmãos, nós começamos nesta última semana do tempo comum a ler trechos da profecia de Daniel. O livro de Daniel é um livro muito interessante. Daniel, profeta tardio, ele exerce o seu profetismo durante o exílio da Babilônia, e é ali, naquele ambiente em que o povo de Israel está padecendo pelo seu pecado, pela sua própria injustiça, conforme nós vemos na literatura profética, que ele, juntamente com esses seus três amigos, Ananias, Misael e Azarias, que às vezes aparecem com nomes trocados, como Misaque, Sidraque, Abdênago, e Daniel com o nome de Baltazar, mostram o valor que tem a fidelidade a Deus no meio de toda aquela contradição. É muito interessante que, semana passada, líamos o livro dos Macabeus, trechos dos dois livros dos Macabeus. E a resistência dos Macabeus, que é mais tardia ainda, que é no período da helenização do povo de Israel, é uma resistência aguerrida, uma resistência feita com guerra. Aqui a resistência não é a mesma. A resistência é uma resistência pacífica, é uma resistência bondosa, feita em circunstâncias diferentes. É importante que nós tenhamos esses dois parâmetros, porque, às vezes, nós seremos chamados à luta, porque isso não será possível. A providência colocará circunstâncias em que nós poderemos partir para a guerra, digamos assim. Sempre em termos analógicos, hein? Falo de guerra aqui em sentido espiritual, em sentido de um modo, digamos assim, ofensivo de protestar. E outras vezes isso não será possível. Então nós teremos que manter uma resistência um pouco mais passiva, mas nem por isso ela será menos eficaz. Não é porque não é aguerrida que a resistência não é eficaz. Quando a providência de Deus nos permite exercer uma resistência ativa, nós a exercemos. Mas quando a providência de Deus nos pede uma resistência passiva, é essa que nós fazemos. E o trecho que nós lemos hoje diz: no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançou sobre Jerusalém e pôs-lhe cerco. O Senhor entregou em suas mãos Joaquim, rei de Judá, e parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Senaar, para o templo de seus deuses, depositando os vasos no tesouro dos deuses. Ou seja, se nós lermos os livros de 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, nós teremos esse cenário ampliado diante de nós. Isso que é dito em 2 versículos será amplificado, e sobretudo se nós lemos isso em paralelo com a profecia de Isaías, de Jeremias, e assim por diante. Israel havia pecado contra Deus, e havia posto em Deus uma falsa segurança, que é a falsa segurança do triunfalismo religioso, de quem diz assim: não, nós estamos no caminho certo, na religião verdadeira, nós estamos do lado de Deus, prestando-lhe o culto correto, nada ruim nos irá acontecer, vai dar tudo certo,
Podemos abusar, podemos continuar nos nossos pecados, podemos continuar maltratando as pessoas, criando todo tipo de desordem, de injustiça, de caos, que Deus nos vai proteger, porque o templo dele está aqui, nós somos o povo de Israel, nada vai nos acontecer. Essa falsa segurança é profundamente posta em xeque na Escritura. O realismo da Bíblia é um negócio inacreditável. Ou seja, Deus nunca prometeu que nós vamos colher algo diferente do que nós plantamos. Se nós plantamos o mal, nós vamos colher o mal. A Escritura diz: quem semeia ventos, colhe tempestades. Então, Deus permite que aconteça este evento que, para nós, na história de Israel, é paradigmático. Ou seja, a igreja não tem e nunca terá nenhum tipo de respaldo quando se afasta da lei de Deus, da vontade de Deus. Algumas pessoas, por exemplo, dizem assim: não, mas Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É verdade, desde que nós continuemos na fé e na caridade. Agora, há muitas regiões na história em que a igreja simplesmente desapareceu, em que não há nada mais. Por quê? Porque o respaldo divino se dá quando nós temos a sabedoria de colaborar com Ele, vivendo a sua vontade, praticando o bem, fazendo aquilo que lhe é agradável, amando-lhe, tendo vida espiritual e assim por diante. Então o rei ordenou ao chefe dos eunucos, Asfenês, para que trouxesse dentre os filhos de Israel alguns jovens de estirpe real ou de família nobre, sem defeito físico, de boa aparência, preparados com boa educação, experientes em alguma ciência e instruídos, e que pudessem estar no palácio real, onde lhes deveriam ser ensinadas as letras e as línguas dos caldeus. Nabucodonosor era um homem sábio. Ele mandou, ao invés de escravizar todos os judeus, ao invés de subjugá-los todos, ao invés de destruí-los, não. Ele mandou pegar aqueles que eram melhores, aqueles que tinham a possibilidade de colaborar com ele, aqueles que tinham, digamos assim, uma ascendência real, que fossem nobres. Em que sentido? No sentido de que são membros de famílias que sabem governar, que sabem administrar as coisas do reino, justamente para que estivessem próximos dele, e ao invés de que ele se tornasse seus inimigos, e portanto ele tivesse inimigos qualificados, né? Inimigos que entendem de política e tudo mais, ele tivesse esses potenciais inimigos como seus conselheiros. Vejam que sabedoria. Que sabedoria incrível. Então o rei mandou que eles comessem da sua mesa. Mas Daniel, que era o líder dos outros três, decidiu não comer nada. Quis abster-se de tudo. Por quê? Para os judeus, a questão alimentar é muito séria, até hoje. Eles só comem comida kasher. Ou seja, comida que passou por todo o tratamento segundo a lei judaica. Então, o que para os cristãos, digamos assim, está relacionado com a luxúria, então a gente procura se manter longe de todo contágio de luxúria. Para o judeu é a questão da comida. Ele procura se manter longe de tudo aquilo que pode ser ingerido e que seja contra a lei de Deus. Daniel manteve sua fidelidade à aliança. Ele e os amigos disseram para o copeiro que não trouxesse da comida do rei. Vinhos, os melhores manjares, as melhores coisas. Mas que eles
comessem apenas legumes e água, para não correrem o risco de comerem algum animal impuro, algo que estivesse contra a lei de Deus. Acontece que, segundo o trecho que nós lemos, fizeram um experimento por 10 dias, e no final dos 10 dias, eles tinham o melhor aspecto, e estavam mais robustos do que todos os outros jovens que se alimentavam com a comida do rei. O que a Escritura está dizendo? Que vale a pena ser fiel a Deus. Mesmo uma circunstância ruim, em primeiro lugar, é possível ser fiel a Deus. Em segundo lugar, vale a pena ser fiel a Deus. Às vezes a gente pensa que não, poxa vida, mas eu estou numa situação terrível, debaixo de perseguição, debaixo de oposição, debaixo de uma situação adversa, debaixo de um regime complicado. Pois é, não existem desculpas. Sempre é possível ser fiel a Deus, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, mesmo nas situações mais limítrofes. Mas não apenas é possível, como vale a pena. Quando nós somos fiéis a Deus, Deus nos recompensa. E às vezes, para sermos fiéis, nós precisamos passar um mau bocado. Precisamos nos contrariar, precisamos sofrer privações, ser hostilizados, ser postos numa situação difícil. Mas uma coisa é verdade: quando nós somos fiéis a Deus, os próprios inimigos nos reconhecem. Eles acabam olhando para nós e percebendo a nossa integridade. Demora, não é do dia para a noite. Mas isso acontece. A esses 4 jovens, Deus concedeu inteligência e conhecimento das letras e das ciências. Ou seja, eles se tornaram sábios. Eles efetivamente penetraram, através do estudo, no conhecimento. Isso é o maior tesouro que um homem pode ter. O maior tesouro. Penetrar na sabedoria. Há um conto judeu em que um rabino perguntava qual é o único tesouro que não nos pode ser tirado. E por fim ele respondia: é a sabedoria. É a ciência que nós adquirimos. É o conhecimento que Deus nos permitiu ter. Essa é a maior riqueza. E Daniel, além disso, tinha o dom da interpretação de todos os sonhos e visões. Ou seja, Deus concedeu a ele a capacidade de uma clarividência maior, e quando o rei e os outros tinham sonhos, ou seja, eles enxergavam algo de maneira simbólica sobre a realidade, mas não sabiam decifrar, não sabiam dizer aquilo que eles estavam percebendo. Daniel tinha uma luz de Deus para dizer para eles o que eles estavam captando na realidade, mas não conseguiam exprimir. Ora, terminado, pois, o prazo que o rei tinha fixado para a apresentação dos jovens, foram estes trazidos à presença de Nabucodonosor. Depois do rei lhes ter falado, não se achou ninguém dentre todos os presentes que se igualasse a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e passaram à companhia do rei, em todas as questões de sabedoria e entendimento que lhes dirigisse. Não havia ninguém mais sábio do que eles. Ou seja, no final da estrada, a sabedoria sempre vence. Sabe aquele assunto de ele tinha razão? Ele falava, a gente não queria aceitar, passou o tempo, não é que ele tinha razão? A sabedoria sempre vence. A gente pode morrer,
A gente pode passar todas as situações mais difíceis. A sabedoria, no final, sempre prevalece. É ela que, por assim dizer, perdura por todas as situações, e as portas do inferno não podem vencê-la de verdade. Porque ela é a realidade, é a verdade, é o que é. Queridos irmãos, peçamos a Deus que esta seja a nossa verdadeira ambição, que nós saibamos nos privar da mesa de Nabucodonosor, de tudo aquilo que possa ser faustoso, dignitoso, de tudo aquilo que possa, de alguma maneira, causar brilho na nossa vaidade. Que nós não nos importemos com nada disso. Que a nossa atenção esteja voltada para a sabedoria. E no final das contas, é ela que prevalecerá. Ela mostrará quem tem e quem não tem razão. Demora. Não é tão rápido. É preciso passar o tempo. Mas a verdade aparece. E às vezes quem é sábio precisa ter paciência. Há um opúsculo chinês chamado 36 Estratagemas, no qual há uma sentença que diz: todas as coisas que são manifestas um dia foram em germe. O sábio sabe disso. Por isso ele presta muita atenção nos germes. Nisso que a maior parte das pessoas só percebe sob a forma de sonho, de uma impressão vaga. A maior parte das pessoas não é capaz de entender isso. Ela só percebe aquilo que já está manifesto, que já está realizado diante delas. Então, o sábio presta muita atenção nos germes e nem sempre será entendido. Vamos pedir a Deus que nos conceda essa paciência, a perseverança da fidelidade e de continuarmos seguindo sempre em direção ao caminho da sabedoria.